A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Instituto Bíblico Apostólico. Eu sou o professor Samuel Vasconcelos da Silva e hoje nós vamos dar continuidade nos estudos da matéria de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos estar estudando duas lições, a lição de número 6 e lição de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, nós vamos iniciar aqui essa lição de número 6 estudando um pouco aqui, mergulhando aqui na vida de Estevão. É fascinante a gente notar aqui, pessoal, que embora Estevão, a gente viu na última aula, né, ele tenha sido eleito para uma função administrativa, né, que era ali o diaconato, ele não se limitou somente a isso, né, somente essa função. Quando a gente lê aqui o conteúdo na matéria, ele vai nos mostrar que Estevão era um homem, né, cheio de graça e poder. E isso nos ensina que o serviço prático na igreja, né, mais básico que seja, esse serviço não impede a manifestação, né, dos dons espirituais em nossas vidas. Estevão, ele enfrentou aqui um grupo intelectual que era chamado de Sinagoga dos Libertos, né? Esses homens, eles eram judeus, né, que haviam sido escravos em Roma, mas que naquele momento eles eram livres, né? Então eram homens viajados e cultos. E eles tentaram debater com Estevão, né? Mas quando a gente lê aqui a matéria do livro de Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar que algo crucial, né? Esses homens, eles não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com o que Estevão falava, né? E quando o argumento humano falha, né? Quando o argumento do homem falha, a oposição, o adversário, ele sempre vai apelar para a violência e para a mentira. E foi exatamente o que eles fizeram, né? O que eles fizeram? Eles subornaram testemunhas e levaram Estevão ao tribunal sob falsas acusações. Que acusações eram essas? De blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E observemos aqui um detalhe final. Quando Estevão é levado para o tribunal ali, né, enquanto todos no tribunal olhavam para ele com ódio, o rosto de Estevão brilhava, né, como a de um anjo. O texto bíblico vai nos mostrar isso. E não era um brilho estético, mas era o reflexo da presença de Deus. Então ele estava prestes, né, a ser julgado ali por homens, mas Estevão já era aprovado ali por Deus. E Estevão então vai fazer um grande discurso aqui, e esse é o discurso mais longo registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E Estevão, ele não está apenas aqui se defendendo, né? Ele está pregando um sermão aqui histórico-teológico, podemos chamar assim. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui uma viagem no tempo, né? Onde ele vai começar ali com a chamada de Abraão, lá na Mesopotâmia. E a gente tem que entender que o ponto dele aqui é provar que Deus ele se manifesta em qualquer lugar, né? E não apenas no templo de Jerusalém, como aqueles homens pensavam. E aí ele começa por Abraão, lá na Mesopotâmia. Ele vai passar ali pela história de José, né, que foi vendido pelos seus irmãos. Vai passar ali por Moisés também, que foi rejeitado pelo povo no deserto. Então Estevão aqui ele está construindo um padrão. O que ele está querendo dizer? Ele está mostrando aqui aos líderes do Sinédrio que o povo de Israel ele sempre teve o hábito de perseguir e rejeitar aqueles que Deus enviava para salvá-los. E ele toca no ponto mais sensível dos judeus, que é o que? O templo. Ele cita que Jesus Cristo, né, que o Altíssimo, ele não habita somente em templos feitos por mãos humanas. Ele cita aqui o profeta Isaías. E a conclusão que Estevão dá aqui no seu discurso é um choque grande. Ele, né, para de contar essa história que ele estava contando ali e aponta o dedo e diz: homens de dura cerviz, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ou seja, Estevão ele afirma que eles eram piores que os antepassados deles, né? Pois eles não apenas perseguiram profetas,
mas mataram o próprio Messias, né, o justo, mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui nós chegamos no momento de maior tensão, né, onde a verdade nua e crua confronta ali a religiosidade hipócrita daqueles homens. E quando Estevão ele finaliza o seu discurso ali, a reação dos líderes foram de grande raiva, né? O texto ele vai aqui no livro ele vai nos mostrar que eles rangiam os dentes deles, né? E eles acabaram perdendo ali a sua compostura de juízes e se tornaram ali homens violentos, homens cheios de ódio, né? Mas enquanto o ódio entrava ali no coração deles, o céu se abria para Estevão, né? E o texto bíblico vai nos mostrar que ele olha para cima e vê a glória de Deus e Jesus Cristo à direita do Pai. E aí esses homens eles expulsam Estevão ali de dentro do Sinédrio, de dentro da cidade de Jerusalém, e apedrejam eles. Mas mesmo ali mesmo, sob muita dor, né, sob uma terrível dor das pedras que Estevão estava sentindo, que estava sendo apedrejado ali, Estevão ele não grita maldições contra aquelas pessoas. Ele simplesmente ora e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ele cai ali de joelho, né, e deu um golpe final ali no orgulho do inimigo. Porque ele pede: Senhor, não lhes imputes este pecado. Veja só. Então ele morre como Jesus Cristo, né, perdoando aquelas pessoas. E o livro termina aqui dizendo que ele adormeceu. E para quem está em Cristo, para quem é um verdadeiro cristão, a morte ela é apenas uma passagem, né? Ela é apenas uma transição dessa vida para a glória eterna que nós vamos ter junto com o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse slide final dessa lição número 6, nós vamos observar aqui um personagem que vai mudar o rumo da história, que vai mudar o rumo da história da igreja naquele início ali, que era Saulo de Tarso. O livro, né, na matéria de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar que Saulo ele não estava apenas presente ali, mas ele consentia, né, na morte de Estevão. Ele segurava ali as vestes das pessoas que executaram Estevão, e naquele momento Saulo ele achava que estava apagando ali uma fogueira, né? Que estava apagando a história da igreja ali, mas na verdade ele estava apenas ajudando a espalhar a igreja, estava apenas ajudando a espalhar ali as brasas desse fogo. E a morte de Estevão desencadeou ali uma perseguição muito grande contra a igreja. E muitos de nós, muitas pessoas podem perguntar, mas por que Deus permitiu essa grande perseguição contra a igreja? A resposta está na missão. Nós lembramos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Deus disse que eles pregariam o evangelho em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. E os cristãos, naquele momento, eles estavam muito confortáveis em Jerusalém, estavam somente presos ali a Jerusalém. Então Deus usou essa dispersão, né, essa perseguição, para forçá-los eles, né, a sair de dentro de Jerusalém. E aí eles saíram ali de Jerusalém, foram para a Judéia e para Samaria, cumprindo ali exatamente aquilo que Jesus Cristo ordenou. E como muitos dizem, né, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, né, sem a morte de Estevão, talvez a mensagem demorasse muito mais para sair de Jerusalém. E além disso, né, o testemunho de Estevão ali certamente ficou gravado na mente de Saulo, né, preparando ele ali, né, preparando um terreno para a sua futura conversão ali na estrada de Damasco. Então nada se perde no plano de Deus, né? Tudo estava seguindo o plano de Deus. A igreja começa a ser perseguida ali. A morte de Estevão foi um ponto para que a igreja começasse a se espalhar, a sair de dentro de Jerusalém e começasse a se cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente finaliza essa lição de número 6 aqui e fica algumas questões. Vocês vão estar lendo essas questões aí, né, e vão julgar se ela é certa ou errada de acordo com o que nós estudamos até o momento aqui. E nós vamos agora para a lição de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos iniciar essa lição aqui, pessoal, analisando um dos momentos mais estratégicos ali da igreja primitiva, né?
Até o momento aqui, os cristãos eles estavam concentrados ali em Jerusalém, né, como nós acabamos de falar. Mas Jesus Cristo, lá, como eu falei, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 28, havia dito que eles deveriam ser testemunha até os confins da terra. Então eles precisavam sair de Jerusalém. E nós vimos que Deus ele permitiu uma perseguição que foi iniciada, né, por Saulo, para que, podemos dizer assim, empurrasse, né, tirasse a igreja para fora, né, tirasse a igreja de dentro de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. E Felipe, né, que era um dos 7 diáconos, ele desce ali para a cidade de Samaria. E nós precisamos entender o peso disso, porque judeus e samaritanos, pessoal, eles se odiavam há séculos, né, por questões ali raciais e religiosas. Mas Felipe, ele não vai para Samaria, ele não vai para lá para debater qual era o templo que era o correto, mas ele vai lá para anunciar o evangelho, para anunciar a Jesus Cristo. E esse é o segredo do crescimento, né? Quando o foco é a pessoa de Jesus Cristo, né? Quando é pregado o Senhor Jesus Cristo, não há barreiras humanas que vão resistir a isso. E o livro, na matéria de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar que as multidões eles estavam atendendo unanimamente ao que Filipe dizia, né? E por que eles estavam ouvindo então? Porque as palavras que Filipe falava, as palavras que Filipe pregava eram acompanhadas de sinais, né? Então, espíritos imundos saíam de muitos que estavam ali possuídos, paralíticos e coxos eram curados, né? Então, a consequência direta foi o que? Foi uma grande alegria naquela cidade. E isso aqui nos ensina que o Evangelho ele não é apenas para a alma, mas ele também restaura a saúde física, né? Ele restaura também a saúde emocional e restaura a alegria de uma comunidade inteira, né? De uma cidade inteira, de um povo inteiro. Então o Evangelho tem esse grande poder. E nós encontramos agora aqui, pessoal, um dos momentos mais sérios de Atos, né? Samaria ela estava ali sobre o domínio espiritual de Simão, né? Que era um homem que usava artes mágicas, né? E se autodenominava ali o grande poder de Deus. Mas quando Felipe chega, né, com o poder verdadeiro, né, com o verdadeiro poder de Deus, Simão ele se sente atraído por isso. E ele acaba crendo e é batizado. Mas a mentalidade dele ainda era mundana. A mentalidade ainda era do mundo. Então, quando os apóstolos Pedro e João chegam e o Espírito Santo é derramado ali, Simão ele vê nisso uma oportunidade de negócio. O que ele faz? Ele oferece dinheiro para ter, né, o poder de transmitir o Espírito Santo. E é daqui que nasce o termo teológico simonia, que é o pecado de negociar coisas sagradas por dinheiros ou favores. E quando Simão ele oferece dinheiro por isso, a resposta de Pedro é tremenda. Ele diz: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Então Pedro discerne que Simão ele estava em fel de amargura, né, e em laços de iniquidade. E o que nós aprendemos aqui, né, para nossas vidas? É que o poder de Deus é dom, né? Ele é graça. Então não se compra cargo na igreja, né? Não se compra unção e também não se comercializa o Espírito Santo. E a advertência de Pedro aqui para Simão é um chamado, né, para que todos nós mantenhamos o coração limpo de interesses financeiros no ministério. Muitos podem se perguntar, né, por que os samaritanos eles não receberam o Espírito Santo logo que Filipe pregou? E quando a gente lê aqui a matéria do livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá uma resposta magnífica. Deus ele queria, pessoal, na verdade, preservar a unidade da igreja. Se os samaritanos tivessem recebido tudo sozinhos, né, poderia ter surgido ali uma igreja independente e rival a de Jerusalém. Então o que Deus faz? Deus ele faz que Pedro e João saírem ali de Jerusalém para testemunhar o que estava acontecendo lá em Samaria. E ao eles imporem as mãos, ocorre o que nós chamamos de Pentecoste samaritano. Então isso provou para os apóstolos, né, que Deus ele havia aceitado os samaritanos exatamente como aceitou os judeus. Então notem aqui uma transformação pessoal. Anos antes,
disso aqui, João ele queria pedir que caísse fogo do céu para destruir uma aldeia samaritana. Mas agora ele ora, né, para que o fogo do Espírito Santo desça para salvá-los. E no caminho de volta, Pedro e João eles pregam em inúmeras aldeias de samaritanos. Então essa lição aqui nos mostra que o Evangelho não muda apenas quem ouve, mas também cura, né, o preconceito de quem prega, de quem espalha a palavra de Deus por onde passa. Para nós encerrarmos aqui essa lição, né, nós vemos aqui um dos encontros mais interessantes e mais bonitos da Bíblia. Né? Um anjo ele manda Felipe ir para a estrada deserta, né, que desce ali de Jerusalém para Gaza. Então lá ele encontra um eunuco etíope, né, que era um alto oficial da rainha Candace, né, e este homem representava os confins da terra. Quando Felipe encontra ele estava lendo o que está escrito ali em Isaías, no capítulo 53, né, que era a profecia sobre o servo sofredor. Só que ele não entendia aquela profecia. Então Felipe, guiado ali pelo Espírito Santo, ele sobe ali junto com esse homem e partindo daquela mesma escritura que ele estava lendo, né, ele anuncia Jesus Cristo, ele prega a Jesus Cristo para aquele homem. E o livro de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos, ele vai nos mostrar um princípio poderoso aqui, que o Evangelho, pessoal, né, o Evangelho de massa, né, o Evangelho de multidões, é muito importante. Né? Pregar a palavra de Deus para uma multidão, ele é muito importante. Mas Deus ele também move os céus e a terra por uma única pessoa que busca a verdade com sinceridade. E o eunuco ele crê, né, confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é batizado ali mesmo. E ele segue em viagem, né, com grande alegria e provavelmente ele se tornou o primeiro evangelista, o primeiro missionário ali para o continente africano. E Felipe, por sua vez, aqui é levado por Jesus Cristo, né, levado por Deus para Azoto. E ele continua pregando, né, em todas as cidades até que chega em Cesareia. Então essa lição aqui nos ensina que a igreja de Atos, né, ela é uma igreja que em movimento, né, que não teme as distâncias e que não teme, né, pessoas diferentes. Pois o único objetivo aqui era que o nome de Jesus Cristo fosse pregado e que fosse conhecido em todo lugar. E aí eu deixo aqui mais essas questões aí para vocês lerem, né? Vocês leiam elas e julguem se elas estão certas ou corretas, de acordo com o que nós estudamos nessa aula de hoje. E aí nós finalizamos essas duas lições e na próxima sexta-feira, na próxima aula, nós voltamos para dar continuidade.